Está começando Visão de Futuro. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Olha, o mês de março que é um mês muito especial. Além de ser o mês das mulheres, é o mês do meu aniversário. Dia 24, completo mais um aninho de vida, então é um mês que eu gosto muito. Nós começamos o mês de março com o podcast Danilo Palma, que vai ficou para fevereiro, e a partir deste mês nós iniciamos o Visão de Futuro. No mesmo horário, no mesmo local aqui na TV Cultura Paulista, sempre com muita informação, com muito conteúdo, muita história de vida e sempre, claro, trazendo assim um conteúdo de primeira para você que está curtindo aqui a TV Cultura Paulista. Quero convidar você para se conectar comigo no meu arroba Danilo Palma, SP, e o meu site que é www.danilopalma.com.br. Tem também o WhatsApp do programa, do nosso programa Visão do Futuro, que é o 19989092571. Eu vou repetir de novo, 19989092571, para você falar com a nossa produção, falar com a nossa equipe e falar também comigo, que esse celular, esse número fica no meu aparelho pessoal. Vai ser uma honra falar com você, tá bom? Hoje no nosso programa, Major Jaime, vereador pela cidade de Campinas. Daqui a pouco, no próximo bloco, o vereador Paulo Gaspar também falando sobre a questão de urbanismo. Mas agora, Major, boa noite, Major Jaime. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão nos vendo aí. Que honra tê-lo com a gente. Nós já fizemos 2 podcasts, inclusive, que foram para o ar no meu canal. O primeiro podcast que eu coloquei no ar, inclusive, Major, quando eu comecei o meu projeto de podcast para o YouTube, foi contigo. Oh, verdade, você tinha falado 3 anos que isso aconteceu. 3 anos? Já fazem 3 anos. Passou rápido demais. Meu primeiro programa foi contigo, foi um programa muito bom. Também gostei mais muito. de 1 hora ali de conteúdo, falando sobre muitas coisas. Um bom bate-papo, né? Foi um bom bate-papo. Foi. E agora nós estamos trazendo bate-papo também para a TV. Aqui o Visão de Futuro, a ideia do Visão de Futuro é exatamente essa: trazer bate-papo, contar histórias e principalmente falar de coisas e de assuntos que vão ser benéficos para toda a nossa sociedade. E um assunto que é muito importante, Major, é a questão da segurança pública. Nós chegamos, inclusive, a pautar algumas vezes a questão da segurança pública, falando sobre segurança nas escolas, falando sobre a questão de assalto, que está de uma forma muito agressiva. Inclusive, eu fui assaltado, levaram meu celular aqui na cidade de Campinas, fazem mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, estava com o carro, estava caminhando ali por próximo com o meu veículo no centro da cidade. E o que acontece em São Paulo também já está acontecendo em Campinas. A pessoa, o ladrão enfiou a mão dentro do meu carro, puxou o meu celular, e meu celular estava com o aplicativo Waze aberto, inclusive. E o que aconteceu? A pessoa levou o meu aparelho celular com tudo aberto. Eu tive prejuízos enormes, incluindo a questão de conteúdo de material que estava no meu aparelho. Que isso que é o principal, na verdade, né? É. Muito valioso, né? Muito valioso, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto contigo, falar também sobre a questão de segurança nas escolas. Nós começamos um debate sobre esse assunto. Existem, inclusive, projetos do Major na Câmara Municipal tramitando e que já estão aí em prestes à operação na cidade de Campinas. E também como todo o estado de São Paulo tem visto isso, a questão da marginalização de alguns garotos, algumas garotas, nas agressões nas escolas. Nós queremos falar sobre isso também. E por último, não menos importante, hoje na Câmara Municipal acontece uma votação de mérito ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que inclusive é o mais conhecido como capitão, né, o capitão do povo. Então eu gostaria que nós falássemos um pouquinho também sobre isso, Major Jaime. Legal. Vamos começar falando sobre as questões de furtos e assaltos. A Avenida Senador Saraiva, recentemente, foi considerada o ponto de maior nível de assalto na cidade de Campinas. Vereador Major Jaime, quantos anos de Polícia Militar? 27 anos na Polícia Militar. 27 anos. Eu queria que o Major contasse um pouquinho da história para que as pessoas possam entender o motivo de eu estar contigo aqui e que nós possamos debater esses assuntos. Sim. Na verdade, eu entrei na Polícia Militar, eu queria ser militar, né? E a Polícia Militar foi um dos concursos que eu prestei em 1989. Prestei para o Exército e para a Polícia Militar. E fiz a opção. Eu falo que Deus é muito bom, porque Ele me orientou e me deu o caminho, né, dessa grande instituição. E aí comecei os meus estudos, em 94 eu me formei, trabalhei em São Paulo durante 1 ano e meio, e mais uma vez, né, Deus queria que eu tivesse um outro projeto. E vim para Campinas, sem pedir, eu vim para Campinas, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, vir para essa cidade, conhecer, né, as pessoas que eu conheço, ter a minha família, minha esposa, minhas filhas, né, e hoje, né, ter hoje uma responsabilidade, que é uma responsabilidade de vereador. Então, minha trajetória na Polícia Militar foi basicamente, na maior parte,
aqui na cidade de Campinas, né, onde eu pude, com certeza, né, eu tenho um sentimento muito positivo com relação à cidade, por poder ajudar em tantas esferas, aí, tantas pessoas que a gente teve por esse caminho. Major Jaime, a importância da família. Todo policial militar, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, muitas vezes a gente esquece que por trás daquela farda, daquele policial militar, tem uma família que está sempre junto, acompanhando. Qual que é a importância da família para um policial militar hoje, nos dias de hoje? É fundamental, acho que para qualquer pessoa, mas em particular do que você perguntou de um policial militar, é mais ainda, porque o policial militar, ele tem uma missão, e ela às vezes, infelizmente, ela acaba deixando a família em alguns momentos que ele poderia estar junto. Então o policial, ou um homem ou a mulher, ele não tem um final de semana, né, não tem o ano novo, não tem as férias normais, né, ele tem, na verdade, que cumprir algumas missões. E muitas vezes a gente vê um policial ou uma policial na rua, dentro de uma viatura, ou passando a pé, ou às vezes no helicóptero do Águia, ou no Corpo de Bombeiros, e a gente não imagina, né, quais são as condições e os requisitos que o levam a estar nessa profissão. Mas é uma missão, uma profissão que eu me sinto muito realizado todo o tempo que eu fiquei. Hoje já na reserva da Polícia Militar, mesmo assim a gente continua tendo contato quase que diário com policiais militares, não só aqui da cidade, mas da região e também do estado, né, e até fora, né, se eu puder falar, até de outros estados. Sim, sim. E a gente vê a mesma realidade também no Brasil como um todo. E o que é muito interessante, quando você toca na questão da família, é exatamente de onde nós saímos e para onde nós vamos. Então, eu posso ficar durante 30 anos na Polícia Militar ou até mais um pouco. A Polícia Militar vai exigir, né, a sociedade vai exigir da gente algumas questões, alguns posicionamentos nossos, e a família tem que ter muita calma de entender todo esse momento que a gente está passando, quando está na ativa. Mas depois disso, quando você aposenta e quando você vai para a reserva, você volta para a família, né, e volta a ter toda essa convivência de uma forma muito mais tranquila, né, não tenho dúvida nenhuma, com todo o amor e o carinho que a família tem que ter. Então a família é fundamental, né, eu tenho a minha esposa, né, a gente se conhece, eu a conheci aqui em Campinas, e vamos fazer 26 anos de casado, né, com 2 meninas. Que legal. Então eu tenho a minha família como a minha base, né, aquilo que eu tenho depois do Nosso Senhor, né, de mais importante na minha vida é a minha família. Vereador, nós estamos vendo diversos casos de policiais militares, até policiais civis, sendo assassinados de forma brutal, em serviço ou muitas vezes à paisana, saindo das suas casas. Esse movimento que está acontecendo no nosso país, ao que se dá esse movimento de assassinato de forma cruel com diversos policiais militares? Danilo, quando você faz essa pergunta, né, a resposta é mais longa, é muito mais complexa. Já vem de muitas e muitas décadas, né, de um trabalho que vem sendo feito de destruição da imagem das instituições militares. Isso remonta lá na época vamos colocar, do regime militar, depois do regime militar em 1985, ele deixa o poder, mas várias frentes de esquerda que estavam se colocando, tanto na questão aí, das academias, das faculdades, da imprensa, né, setores da sociedade como um todo, eles colocaram como bandeira que deveriam destruir a imagem das instituições militares. Então as polícias militares foram alvo naquele momento e continuam sendo alvo. Isso, na verdade, mudou, graças a Deus e felizmente, principalmente depois de 2014, 2015, a gente teve uma mudança. Quando que você imaginava um policial militar ser chamado para aniversário de criança? Quando você imaginava um policial militar parado, fardado, tirar foto com criança, as pessoas virem nas manifestações ou no dia a dia? Hoje isso é muito comum, né? Você vê um policial militar, uma criança que é lá, tira uma foto, né, cumprimenta o policial. Isso muitas vezes era colocado de forma proposital, até por vários setores. Não, o policial... primeira coisa, alguns pensavam, não, o policial ele está nesse emprego porque ele não conseguiu outra coisa na vida. E muito pelo contrário, né? Muitas pessoas foram por opção, é o meu caso, né? Eu fui por uma opção, tinha outras, mas eu escolhi ser policial militar. E ao mesmo tempo colocavam, afasta da polícia, a polícia é violenta, a polícia é agressiva. E a verdade é que a sociedade hoje, ela tem muitas dificuldades na área da segurança, mas a mínima segurança, ou a segurança que nós temos hoje, ela é proporcionada por policiais militares, policiais civis, guardas municipais, policiais federais, rodoviários federais, todos eles, policiais,
no Brasil, e cada um na sua competência, eles ajudam a segurança do nosso país. E nós não estamos ainda próximo de algo como aconteceu em outros, né, como o México, vou dar um exemplo, porque ainda existem policiais que se dedicam e dão até a vida para defender a sociedade. Eu vou muito ao campo de futebol. E meus filhos, quando eles veem a polícia militar, que geralmente é o pessoal do BAEP, que está na porta do estádio, né? A frase que eles mais falam é: papai, olha os meus amigos. Né? Eles falam que os policiais são os amigos deles. Aí eu até pergunto, gente, o que os policiais são de vocês? Aí a Gabi responde: nossos amigos. Né? E os três respondem juntos, inclusive. Aí eles vão junto, abraçam. Eu vou até pedir para o Henrique colocar uma foto com o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do BAEP, na frente do estádio da Ponte Preta, e também com o pessoal da Rota, também, que a Gabriela tirou, inclusive, entrou na viatura. E essa foto também que vocês estão vendo aí é uma foto muito especial. Meus filhos são apaixonados pela Polícia Militar em especial, e eles gostam muito. Eles falam: pai, eu me sinto protegido quando eu estou próximo a um policial militar. Essa importância, até mesmo que isso envolve a família que existe uma orientação. Sim. Meus filhos têm 10, 5 e 3 anos. Eu sempre orientei muito os meus filhos a respeitar as autoridades constituídas por Deus. E a polícia militar, o policial militar, ele é uma autoridade constituída por Deus. Falta essa conscientização nas pessoas para respeitar mais a polícia militar? Como eu disse para você, isso mudou, eu vi uma mudança muito, eu passei por isso, né? Então eu entrei na Polícia Militar na década de 90 e a gente tinha exatamente aquele perfil que você disse, né? O militar, né, que é violento, que é agressivo, que não é inteligente, né, e que não é uma instituição respeitável. Aí, para essa transformação, que eu digo que é mais ou menos 2014, 2015, que teve uma mudança muito grande das pessoas entenderem a realidade e a importância da Polícia Militar. E com isso, né, hoje eu falo que tem menos, mas ainda tem. Existem pessoas que fomentam isso em sala de aula, existem pessoas que falam, né, abertamente, e é uma pena quando a gente vê um pai, uma mãe, né, às vezes orientando de forma errada o seu filho, porque a orientação que a gente sempre pede é que ele demonstre e passe para o filho que a Polícia Militar, ou a Guarda, ou a Polícia Civil, são pessoas que ela pode se aproximar e devem se aproximar no momento de perigo. São eles que vão ajudá-lo. Então, essa visão infelizmente ainda existe, né? Mas são setores hoje menores do que a gente tinha há uns 10 anos atrás. Vereador, e diante de tudo isso que nós estamos falando sobre a Polícia Militar, nós estamos vendo diversos casos de assalto na cidade de Campinas. Quando eu fui assaltado, eu fui até o distrito da Polícia Civil, e aí, quando eu fui fazer o meu boletim de ocorrência, eu fiz uma pergunta para a pessoa que estava montando meu boletim. Eu falei: está tendo muitos casos desse tipo? Aí a pessoa me falou: sim, está tendo muitos casos e a corporação ainda não é suficiente. O que tem nas ruas, proporcionalmente, é menos da metade do que proporcionalmente existe, por exemplo, em São Paulo. Esse efetivo, como que se soluciona essa questão de se trazer mais policiais para as ruas, de ter mais segurança para a população? Como que pode ser feito isso? Danilo, eu já vejo algo muito positivo, né? E até interessante para que as pessoas saibam. A gente passou por um governo de um determinado partido que ficou 28 anos, né, quase 3 décadas, e infelizmente eles não deram a devida importância para a segurança pública. Que é algo que não é de hoje, né, vereador? Não, isso vem há muitos anos. É algo que já está acontecendo há muitos anos, porque quando nós colocamos a culpa no que está acontecendo agora, mas na verdade é algo de 15, 20, 30 anos atrás. A gente está tendo as consequências de medidas que deveriam ser tomadas lá e não foram, e situações que foram feitas, né, e infelizmente trouxeram para se a gente for falar, essa situação de insegurança. Então, quando a gente fala sobre isso, é interessante você analisar o seguinte no que eu estou falando para você. Lá em 93, começou um grupo pequeno de presos se reunirem dentro das cadeias. Esse grupo recebeu o nome de PCC. Era um grupo muito pequeno. Infelizmente, algumas autoridades naquela época e muitos que passaram depois, não precisa fazer nada, não pode deixar, não vai acontecer nada, não, eles são pequenos, não vai. Hoje é o PCC, que está em todos os estados do Brasil, está em quase todos os países da América Latina, está na Europa e está nos Estados Unidos. Para você ver o tamanho que é o PCC, se fosse combatido lá atrás, se alguém tivesse dado a atenção que deveria, talvez não tivesse essa grande organização criminosa comandando o crime no Brasil como um todo. Quando você fala do seu celular, né, e o exemplo do celular é interessante,
porque tem uma determinada autoridade do país que já falou, mas é somente um celular. Eu senti na pele que não é somente o celular. Exatamente, é um bem seu, é o que você comprou, é algo que você às vezes está pagando. Tem pessoas que estão com o celular e elas estão pagando ainda. E você vem de uma forma descarada, né, como se fosse algo normal. Não, se levou o celular, é uma criança que pegou, é um jovem, é um morador de rua. Não interessa. O crime foi cometido. E quem tem o prejuízo é exatamente a sociedade, é o cidadão, é uma mulher, é um homem. E nesse sentido, a banalização ou a gente aceitar naturalmente um crime promove situações como essa, que até autoridades não investem ou não fazem o que deveria fazer. Nesse contexto que você está citando, é muito interessante a gente falar, Campinas é uma grande cidade. Campinas é o nível de uma grande capital de qualquer outra localidade, né, dos estados do Nordeste ou do Norte. E quando a gente fala sobre investimento em segurança pública, a notícia que nós temos é que, felizmente, nós tivemos a saída desse governo, né, desse grupo político que estava no poder durante quase 3 décadas, e hoje nós temos um novo grupo, que é liderado pelo governador Tarcísio. E também, na pasta da segurança pública, o capitão Guilherme Derrite é o secretário. Secretário de Segurança Pública. Exatamente. E o que vem sendo feito? Ele vem combatendo fortemente o crime organizado, ele vem aumentando o efetivo das polícias, e quando eu falo das polícias, são das 3 polícias que ele tem comando. É da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Com um grande investimento, que não é fácil fazer investimento. A Polícia Militar já passou por uma fase em que a gente tinha o mesmo efetivo, olha só você, mesmo efetivo da década de 90. Olha que absurdo, passado 30 anos, e o mesmo efetivo, ou seja, a mesma quantidade de policiais nas ruas. Exatamente, a população de São Paulo já estava já tinha pelo menos recebido quase 10 vezes mais. Exatamente, hoje são mais de 44 milhões, se eu não estou enganado, posso errar um pouco no número, mas o efetivo da polícia continuou o mesmo, né? E a Polícia Civil ainda foi pior, porque o efetivo dela reduziu mais ainda, né? Ela teve um prejuízo muito maior. E hoje tem um investimento do governo do estado no sentido de melhorar a questão do efetivo. Então nós temos policiais civis que estão estão se formando, vão vir para Campinas. Nós temos também policiais militares que também estão se formando, estão chegando até a nossa cidade, e até corrigindo, né, são 44 milhões, né, que é o número mais correto, mas desse efetivo todo, o que nos dá um pouco de alento é saber que o nosso governador e também o nosso secretário está focando, está olhando para Campinas. Então a gente teve uma reunião que ele veio há 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, aqui em Campinas, e o próprio secretário falou que ele tem um investimento grande, um foco para Campinas nos próximos meses, e isso deve acontecer. Vai resolver? Não vai resolver. Eu vou dar um exemplo para você também. Quando você vai no centro da cidade, eu pergunto para você, você se sente seguro? Né? A gente tem segurança quando a gente está no centro da cidade? Eu sou policial militar, eu comandei o policiamento da região central durante 3 anos. E eu falo para vocês que eu não me sinto seguro. Se eu for lá às 9 horas da noite, no centro da cidade andando a glicério, eu não vou me sentir seguro. Mesmo que esteja passando viaturas, né, que estejam... a sensação não é boa. A sensação de insegurança, ela é muito grande. Ela é. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, o meu furto... Você sofreu, né, diretamente. O furto que eu tive foi um vacilo meu, na verdade, até. Mas isso não dá o direito da pessoa entrar dentro do meu veículo e levar meu celular. Era por volta de 10 da noite, mais ou menos, eu estava trafegando e quando aconteceu, eu dei uma diminuidinha no acelerador. Sabe quando você vai passar por um cruzamento, sim, aquela diminuidinha? Reduz. Aquela reduzida, estava com ar-condicionado há muito tempo na estrada. Quando eu entrei em Campinas, eu fui assaltado. Isso acontece com muitas pessoas, né, Major? Muitas pessoas, muitas mulheres são vítimas, né, senhoras, né, e a gente percebe que o marginal, ele é covarde. O marginal, ele vai atuar sempre em maior número, no momento de distração sua, ele vai usar os subterfúgios piores que existem para tentar, né, levar um objeto seu. E eu falo para você que está em casa, né, às vezes eu tenho minhas brigas aí com um povo que pensa com pensamento de esquerda, porque quer passar a mão na cabeça do bandido, quer humanizar o crime, quer naturalizar situações criminosas. Não existe isso.
Se nós fizermos isso, você como cidadão vai sofrer. As consequências do crime é a sociedade que sofre. Então não tem o que fazer para amenizar uma situação criminosa. Tem que ter sim leis que sejam duras, leis que respeitem exatamente a sociedade, não o contrário. Infelizmente no Brasil, até por outras questões de legislação, hoje estão sendo muito benéficas para o marginal. Major, falando sobre covardia, acabamos de falar que aquele marginal ele é covarde. Uma covardia que tem acontecido muito em todo o Brasil, também em todo o mundo, é a questão de violência nas escolas. O estado de São Paulo tem sido palco de algumas situações bem tristes e delicadas. Queria falar um pouquinho sobre esse assunto, inclusive Campinas tem um projeto do Major falando sobre essa pauta. Eu queria que o Major compartilhasse um pouco disso com a gente. Infelizmente no ano passado, exatamente no começo do ano passado, a gente teve pelo menos 3 fatos que chamaram a atenção. Um aqui em Montemor, depois tivemos no sul do país, tivemos em São Paulo, onde tragédias aconteceram, né? Até numa escola no sul do país, né, foi vítima de um atentado gravíssimo. E aqui em Campinas, até por iniciativa do Paulo Gaspar, né, e também minha, né, fizemos a proposição de uma lei onde a gente poderia fazer a capacitação e o treinamento de todos da comunidade escolar. Isso envolve professores, alunos, funcionários, né, os pais e principalmente as instituições policiais, seja a Polícia Militar ou seja a Guarda Municipal. Graças a Deus esse projeto passou, né, nós tivemos aí a felicidade de receber, né, a sanção do prefeito, existe também um decreto. Hoje a Secretaria de Segurança do município ela tem trabalhado nesse sentido, juntamente com a Guarda Municipal, fazendo também da mesma forma, né, uma parceria em conjunto com a educação. Então, esse projeto existe, né, está sendo colocado em prática, e a gente espera, é esse o objetivo, que se acontecer um fato, a gente possa minimizar os danos que ele pode causar. Mas, principalmente, o objetivo inicial é evitar, é tentar reconhecer, é tentar identificar situações de perigo que possam existir. Então, às vezes, um jovem, né, um menino, uma menina, está com um comportamento diferente, está numa situação que não é normal, uma pessoa treinada, ela consegue observar e consegue ajudar as autoridades a tomar algumas providências, que são as providências que são as mais tranquilas possíveis. É chamar o familiar, conversar com a criança, se for necessário passar por um tratamento, ter um acompanhamento. Então é nesse sentido. E aqui em Campinas, pelo menos, a gente teve essa onda, diminuiu, né, um pouco, mas em outros lugares ainda existe, mas a gente espera que Campinas possa passar por essa fase, a gente possa minimizar, né, esses graves resultados, né, que é a morte de uma criança ou de um professor. Isso traumatiza, né, toda a comunidade escolar, não somente daquela escola, mas da cidade como um todo. O vereador Major Jaime, algumas escolas privadas existe já essa questão do segurança particular. Nas escolas públicas, eu tenho visto muitas viaturas da Polícia Militar literalmente fazendo um plantão, principalmente na entrada e na saída dos alunos. Não sei se são em todas as escolas municipais e estaduais, mas eu tenho visto em algumas escolas. Isso inibe a questão da violência, e no caso das escolas isso ajuda, ajuda bastante. Quando a gente fala dessa relação polícia e comunidade escolar, isso é importante, porque tem a ronda escolar, que é da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento nas escolas estaduais. E você tem a ronda de guardas municipais, que são responsáveis pelas escolas municipais. E a gente vê que o critério que é usado é exatamente no sentido de você colocar policiais e guardas que fiquem fixos nesses locais e nessas regiões, para ganhar exatamente o que a gente chama, né, de confiança, e ter uma relação de confiança entre esse policial e a comunidade. Então, isso é muito eficiente. Muitas vezes, fatos que acontecem dentro da escola, a diretora ou o coordenador nem liga o 90, ele liga direto no celular do policial ou do guarda municipal, que vai até o local e já toma as providências e faz muita ação preventiva. Antes de acontecer um fato, um menino está rondando, vou dar um exemplo, né? Um menino está rondando uma escola. Chama atenção ali, às vezes, do porteiro, às vezes de uma pessoa que está
nesse momento já aciona já a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, ele vai lá, faz a verificação, observa exatamente o que está acontecendo, e isso tem evitado muito. Obviamente que não tem uma solução simples, e eu digo para todos que medidas ainda devem ser tomadas. As câmeras hoje, elas ajudam e acabam inibindo, em certa maneira, algumas ações, porque as pessoas veem que tem um certo controle, mas são várias medidas que devem ser tomadas do ponto de vista de segurança. E a segurança, mais uma vez, a segurança não é algo simplesmente único das instituições policiais. A segurança a gente tem que pensar que todos nós podemos colaborar. Então, dentro da sala de aula, o professor pode colaborar, o aluno também pode, né, a direção fazendo uma gestão ali focada também em algumas ações de segurança. Então, é algo mais complexo e que em Campinas, pelo que a gente tem percebido, algumas dessas ações estão sendo tomadas, né, mas tem muito mais coisa ainda para caminhar ainda nesse futuro. Vereador, 4 anos de mandato, está se encerrando aí em 2024. Esse é o primeiro mandato. Primeiro mandato. O vereador foi candidato a deputado estadual. Isso. Na última eleição, em 2018. 18. Teve quantos votos em Campinas? 20. Em Campinas eu acho que no foi total, em torno total. de... No total, em Campinas foi 9 e no total do estado de São Paulo, 27.800. 27.800 pessoas confiaram o voto ao Major Jaime. Exatamente. Durante esses 4 anos de mandato, depois veio candidato a vereador em 2020, com quantos votos eleitos? Em 2020, 2.600. 2.600 pessoas na cidade de Campinas deram voto de confiança ao Major Jaime. Isso. Os principais projetos, moções, projeto de lei que foram levados para a Câmara Municipal no seu mandato, vereador? Tá. É legal essa pergunta, né? Porque o tempo passou muito rápido, né? Voa, né? É impressionante porque a gente começou num momento difícil da sociedade, a gente estava exatamente na pandemia, então em 2020, né, fazendo campanha, mas durante a pandemia. E que não podia fazer campanha direito, né? Exatamente, não, a gente basicamente fez ali o que era possível fazer, né? Muito diferente do que a gente tem o hábito de fazer campanha. E nesse momento, assumir também foi algo também muito estranho, porque a gente assumiu com o gabinete fechado, né? O dia da entrega, o dia da posse, era 1 a 1 que a gente ia receber o diploma, foi algo assim, não podia ir familiar, foi algo assim chato. Diferente, né? E que marcou de alguma maneira. E passou muito rápido, né? Tudo que aconteceu passou muito rápido. Hoje a gente já está indo para o cumprimento do 4º ano, indo também para uma situação, né, que tem uma eleição mais à frente, mas os projetos que nós tivemos foram projetos que nós focamos. Por incrível que pareça, até algo que eu gostaria de relatar e deixar aqui. Muita gente olha, Major Jaime, pô, mas da onde, né? Major do Exército, Major da PM, né? E alguns já sabem, né? Major da PM. E quando tem isso, as pessoas falam, não, mas você só fala de segurança. Não, muito pelo contrário, eu tô na segurança, né? Meu coração é segurança pública, minha formação, né? Mas impressionante como a gente passou pela pandemia, então veio muitas demandas de saúde e ao mesmo tempo muitas demandas de educação. E eu falo hoje que demandas de educação e saúde tomam mais pauta do que a segurança. A segurança é um foco nosso, a gente tem, com certeza... Tem essa pauta consolidada dentro do mandato. Com certeza, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública dentro da Câmara Municipal. A gente tem reunião com todos os órgãos de segurança. Aqui em Campinas é uma cidade que tem uma integração muito boa de todas as forças, mas é interessante que a saúde acaba entrando bastante nisso. Então, alguns projetos são na área da saúde, na área da educação. Um projeto que eu gostaria até de falar e aproveitar essa oportunidade, que pega essas duas áreas, tanto a educação quanto a saúde. Eu fui apresentado no ano passado por um grupo de médicos das consequências dos males que o AVC pode causar para uma pessoa e para a família. Então eu comecei a me envolver nisso, a gente fez, na verdade, uma série de reuniões da prefeitura para que a gente pudesse ter um trabalho coordenado aqui em Campinas de todos os grandes hospitais, então Ouro Verde, do Mário Gatti, da PUC e da Unicamp. Conversando, a gente continua ainda nessa conversa, para que esse atendimento à vítima de AVC seja o mais rápido possível. Existe uma janela,
né, de basicamente 4 horas e meia, onde você consegue, através de um medicamento, através de alguns cuidados, Amenizar os danos. amenizar e fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida. Se de repente isso não acontecer, pode ter consequências graves, né? E isso pode mudar e transformar a vida da família, porque vai ter um paciente que às vezes não está acamado, vai ter ali paralisia e umas consequências muito danosas e muito ruins. E quando foi apresentado a isso, e eu fico muito feliz das pessoas terem confiança de trazer esse projeto, a gente levou até a prefeitura para a gente poder, né, começar a desenvolver esse trabalho. Com o prefeito Dário. Exatamente, com o prefeito Dário. E foi muito legal, porque o AVC, infelizmente, é uma das mortes, das causas, né, que mais tem no país e está aumentando. Mas existem medidas que a gente pode fazer para minimizar. Uma delas, que eu falei que junta as duas, é a gente ensinar as crianças. É um programa parecido com, para quem conhece e vai se lembrar do ProERD, né, o ProERD é um policial que vai lá, fala sobre algumas questões ligadas ao uso de entorpecente, os danos que isso causa, fala da prevenção, fala como você dizer não, né, a essa situação de drogas, e faz de uma forma muito lúdica, de uma forma muito tranquila para as crianças. A ideia é a mesma coisa, fazer a apresentação dos problemas que o AVC pode causar, das consequências, das medidas que você pode tomar antes, né, para evitar, e de uma forma também muito lúdica. Então a ideia é levar esse conceito para a escola e os alunos poderem desenvolver isso na casa deles. E a gente já tem relatos de outras cidades que já tem esse programa, de um relato que eu até passo aqui, de um netinho, né, que estava em casa, que tinha passado por esse treinamento, e ele viu o vô, né, passando por esse momento, e ele percebeu que estava com sintomas, ele ligou, né, no 190, conseguiu fazer o contato, que ligou para o 193, e depois, com as características do que ele falou, dos sintomas, as pessoas conseguiram identificar que ele estava tendo AVC. Então, prontamente foi o socorro, conseguiu, né, fazer ali o atendimento e conseguiu salvar, né, esse senhor. E isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Aconteceu comigo. Meu pai, infelizmente, ele foi vítima do AVC. A vítima não sabia. E não deu o prazo, esse prazo, nós não conseguimos ter esse prazo esse prazo que a medicina isso, fala, que né, tem. dessas 4 horas. Exatamente. 4 horas, infelizmente, nós não conseguimos atender meu pai a tempo e meu pai veio a falecer em virtude de um AVC. Acho que não tinha nenhum conhecimento ali, né, do que seria. Isso foi em 2012. E eu fico muito feliz, vereador. Quando você está falando sobre isso, eu fico muito feliz de saber, porque como eu vivenciei isso na minha casa, eu entendo. Que muitas pessoas possam ser benéficas com esse projeto para ajudar a ter mais qualidade de vida e salvar muitas outras pessoas. Danilo, é impressionante. Ribeirão e Fortaleza já têm esses programas, né? São, hoje, dentro do Brasil, são 2 cidades que têm a redução do quadro de AVC, do número de pessoas cometidas com AVC, mas é todo um trabalho, tanto da rede pública, rede privada, tanto dos médicos, quanto das escolas, quanto da comunidade, trazendo uma série de conhecimentos, fazendo com que as pessoas, através do conhecimento e da consciência, elas possam melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, até aproveito, se você me permitir, Danilo, tem coisas básicas, né? Você praticar atividade esportiva, você, se possível, né, evitar alguns vícios como o tabaco, como o álcool, procurar o seu médico, ter exames regulares, você ter um acompanhamento, se por acaso surgir alguma coisa. Existem vários fatores que você pode trabalhar para evitar que chegue num quadro como esse. Então, eu espero que Campinas, né, a partir dessa discussão que a gente está desenvolvendo, a partir de 2023, que a gente consiga colocar Campinas entre essas cidades, como Ribeirão e Fortaleza, na redução dos casos de AVC. Inclusive, nós estamos para quase todo o interior de São Paulo, a TV Cultura Paulista, 90 municípios, e que esses projetos também possam ser levados aos outros municípios, né, Major? A gente está aberto, o nosso gabinete aqui. Né? Aproveita para falar o arroba do Major Jaime, site, telefone. Eu vou falar arroba Major Jaime 190. Né? Então coloca Major Jaime 190, você vai ter lá tem tanto o Face quanto o Instagram, né? Você pode entrar em contato com a gente também, através da Câmara Municipal, Gabinete 8. Também estamos à disposição. Pode entrar no site da Câmara e você já vai ter acesso lá ao nosso gabinete. Qualquer vereador ou pessoa de outra cidade, outro estado.
Muito bom. Vereador, nosso tempo está quase encerrando, mas Sim. antes eu gostaria de falar de um ato que está acontecendo hoje, inclusive, na Câmara Municipal, que é o título de cidadão emérito para Jair Messias Bolsonaro. Queria que o vereador Exatamente. falasse um pouco sobre esse projeto, essa votação. Nesse momento está acontecendo agora o programa, está começando já a votação na Câmara Municipal, enquanto nós estamos gravando o programa no período da tarde, hoje à noite, que vai ser feito essa votação. Fala um pouquinho disso para a gente, vereador. Pô, é um projeto que já causa polêmica, né? Por conta do nome da pessoa que está sendo homenageada. Mas quando a gente para analisar, ele é um presidente da República, um ex-presidente da República, ele é nascido no distrito de Glicério, mas foi registrado aqui na cidade de Campinas, então ele teve o registro dele lá, quando você olha a identidade dele, né, vai olhar o RG, está escrito lá, naturalidade, cidade de Campinas. Ao mesmo tempo, ele teve uma trajetória aqui na cidade, através da SpaceX, onde ele pôde estudar aqui, né, na escola preparatória de cadetes do Exército. Ao mesmo tempo, ele tem familiares aqui na cidade, pessoas, né, que são do convívio dele familiar. Ele gosta muito de Campinas, eu já tive essa oportunidade de poder confirmar isso, né? Então ele tem um apreço pela nossa cidade. E ele é uma pessoa, assim como foi Campos Salles, daqui de Campinas, que foi presidente, e outras pessoas notórias. Outras personalidades. Outras personalidades, Carlos Gomes, né, que pôde ir para o mundo. Ele é uma grande personalidade, ele move pessoas, né? Ele tem argumentos. Tem pessoas que não gostam dele e talvez não gostem exatamente pelo que ele representa, mas ele é uma pessoa que tem feito uma transformação no nosso Brasil, principalmente no sentido de abrir a nossa consciência, né? Principalmente depois de 2014, 2015, onde ele se colocou como um futuro candidato. Muitas coisas aconteceram no Brasil, principalmente ligado à consciência política, onde o brasileiro que não gostava de política passou a se interessar mais pela política. Aqueles que não tinham um posicionamento e não conseguiam entender o que era direita, o que era esquerda, o que é centro, né? O que cada um pensa, porque esses dois grupos têm visão de mundo diferente, às vezes completamente diferente. As pessoas começaram a ter mais entendimento, começaram a entender o que é exatamente a política e como ela acontece. Então, por vários méritos, como presidente, né, de tantas coisas que ele fez e deixou de positivo para o nosso país, eu não tenho dúvida nenhuma que esse título é merecido. Eu tenho dezenas de pessoas que já fizeram contato com a gente, falando da importância de dedicar esse título ao nosso presidente. A votação vai ser uma votação acirrada. A gente tem dentro da Câmara a representação de todas as fatias, né, da sociedade. Então tem pessoas lá que pensam exatamente o contrário, que apoiam o governo atual, né, e querem, de todas as maneiras, legais e ilegais, né, e de maneiras até que são agressivas, querem derrubar esse nosso projeto. Mas é a votação de um título para uma pessoa que é meritória e que tem, na verdade, um trabalho dedicado ao nosso país, ao nosso estado de São Paulo e também à cidade de Campinas. Vai ser aberto à população? Vai ser aberto, né? As pessoas podem comparecer, né, na Roberto Mange, onde é a entrada do plenário. Por volta das 18 horas deve ser liberado, um pouquinho antes, a entrada. Deve ter bastante gente, né? Pelo que a gente está verificando, tem muita gente de ambos os lados, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Quem é a favor, quem não é a favor. É contra. Né? Mas eu tenho muita tranquilidade, porque a Polícia Militar vai estar presente, a Guarda Municipal também vai estar presente, o Corpo de Segurança da Câmara também vai estar presente. Eu peço, né, como eu já falei para algumas pessoas, eu peço que as pessoas tenham muita tranquilidade, né, tenham muito respeito, sejam educadas, né? Ali a gente tem um debate de ideias, as pessoas podem divergir, às vezes de um entendimento de alguma questão, mas não precisa ser agressivo, você não precisa xingar, não precisa ofender. A gente pode, sim, discutir e cada um, através do seu argumento, tentar convencer o outro, se for necessário ou não, do seu ponto de vista. Eu espero que seja tranquilo e que a gente passe essa votação e depois da votação que a gente possa receber o nosso presidente aqui em Campinas e fazer a entrega desse título para ele, que se a gente for ver, né, de todas as cidades, eu até falei isso numa reportagem, de todas as cidades do Brasil, aqui ele tem mais característica, né? No seu Rio de Janeiro, que foi a cidade que ele abraçou, né, como cidade dele, mas que ele tem
mais condições de receber e mais importância é a cidade de Campinas, que é onde está a naturalidade dele. E na vinda do presidente Jair Bolsonaro para Campinas para receber o título, já fique aberto para que ele esteja aqui com a gente também no Visão do Futuro. Verdade. Para a gente bater um papo, falar sobre a história dele na nossa cidade. Ele vindo aqui em Campinas, não tenha dúvida, vamos falar com ele, com a equipe dele, para que ele venha aqui, né, e fale com você aqui, né, e vai ser muito, muito especial. Muito bom. Major Jaime, só as redes sociais novamente, nosso tempo está chegando ao fim e nós precisamos, próximo bloco daqui a pouquinho, o Bruno Zucchi com a gente aqui, falando sobre esporte, também tem o Paulo Gaspar daqui a pouquinho. Suas redes sociais. Vamos lá. Major Jaime 190. E você já tem contato com a gente, vê um pouquinho da nossa vida lá. Muito bem, obrigado pela presença, Major Jaime, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado por você que está conectado com a gente. Daqui a pouquinho, o vereador Paulo Gaspar com a gente aqui falando sobre urbanismo em nossa cidade de Campinas.